Nos últimos encontros, nos últimos 7 encontros, nós falamos sobre o Espírito Santo. A gente conversou bastante sobre isso. A gente não conseguiu, a gente não encerra assunto, é difícil. Não dá para encerrar um assunto dessa natureza. Mas hoje, e a partir dos próximos encontros, a proposta que eu faço para vocês é estudarmos um pouco mais a oração que o Senhor nos ensinou, é o Pai Nosso. Ela tem muitas coisas para nos ensinar, ela tem muitas nuances, variantes, coisas que nos ajudam. A gente vai conseguir fazer muito hiperlink aí com outros textos do Antigo Testamento. E eu quero também apresentar o Pai Nosso como, vamos dizer assim, uma espécie de esqueleto, um modelão de oração. Porque muitos de nós temos dificuldades para poder orar, e às vezes na oração a gente se dispersa com muita facilidade. O Pai Nosso, ele nos ajuda a não nos dispersarmos, e aí a gente vai estudar um pouco sobre cada petição do Pai Nosso, que é uma coisa bastante interessante, tá certo? Vamos orar? Você que está aí acompanhando, pensa aí em algum pedido em especial, lembrando a você que o Senhor, ele é onisciente, ele sabe, a palavra diz que antes mesmo que a palavra nos venha à boca, diz o salmista, o Senhor já conhece toda. Então, aquilo que você pensa, aquilo que está no seu íntimo, o Senhor, ele é capaz de prescrutar. Então, pensa aí naquela pessoa, naquele pedido, naquela circunstância, naquela situação que de fato está bastante complicada, e você quer que o Senhor, ele atue. Então, coloque isso diante do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós colocamos em Ti as nossas vidas nessa manhã e Te agradecemos. Te pedimos, Espírito Santo, primeiro, Pai, que o Senhor nos perdoe todo o pecado, nos permita, Pai, que caminhemos contigo em retidão. Por isso nós nos reconhecemos pecadores, pecadoras, e é no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nós nos apresentamos a Ti. Pelos méritos dele nós pedimos perdão. Então, com as mãos limpas, com o coração, Senhor, quebrantado na Tua presença, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, naquilo que é o Teu propósito para nós nessa manhã. E de uma maneira muito especial, nós colocamos cada uma, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento. Tu sabes, ó Pai, cada pedido que está sendo alçado aos céus nesse momento, nessa hora. Tu conheces o coração e a mente de cada uma, Senhor, que está na Tua presença nesse momento, acompanhando esse sinal, onde quer que ele esteja alcançando. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti. E é em Teu nome que nós Te suplicamos a Tua inspiração, o Teu Espírito Santo, o Teu mover sobrenatural em cada casa, Senhor, em cada família representada. Ajuda, Senhor, para que mergulhemos nos Teus mistérios. E é assim que nós, em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o texto, eu preciso que você abra comigo. Ele está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 9. Hoje eu quero conversar com você algumas coisas sobre o texto em si, o contexto, né? Quero fazer algumas pequenas diferenciações com relação ao texto de Lucas, porque a oração do Pai Nosso está contida não somente em Mateus, mas também no Evangelho segundo Lucas. E a partir daí fazer algumas considerações e conversar com você para que a gente, nos próximos encontros, consiga entrar petição a petição de maneira mais aprofundada. Tá certo? Então eu começo lendo o texto contigo, ok? Acompanhe comigo Mateus 6, 9. Leia comigo.
O texto diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não vou ler o versículo 14, vou ler apenas até aqui, tá certo? E eu já de pronto quero fazer algumas observações contigo. Há um texto paralelo, um texto que está em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, versos 2 ao 4. Leia comigo também, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versos 2 ao 4. Lucas 11, 2 ao 4. Lucas 11, do 2 ao 4, o texto diz: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Ponto. O texto que está em Lucas, você está percebendo que é um texto muito mais, como é que eu diria, muito mais curto do que o texto que está em Mateus. E olha, gente, inclusive, os contextos são diferentes, tanto em Mateus quanto em Lucas. Aqui eu preciso começar dizendo a você algumas nuances desses dois textos, com relação aos lugares onde eles se encontram. No texto segundo Lucas, você vai encontrar a oração do Pai Nosso logo após aquele momento de Marta e Maria. É muito curioso isso, porque o texto anterior, que a gente, na linguagem aqui da crítica bíblica, a gente chama de perícope, né? A perícope é um nome bonito, mas uma coisa bastante comum, até simplória, para que você entenda o seguinte: todas as vezes, gente, que você tem um texto, você encontra o texto, por exemplo, nós estamos em Lucas, tá? Lucas 11. Antes de Lucas 11, você vai encontrar um subtítulo: Marta e Maria. E aí, Marta e Maria, do verso 38 ao verso 41, é um trechinho. Depois vem um outro subtítulo: a oração dominical. Cada subtítulo desse com um texto, ele indica o que a gente chama de perícope. E o que é uma perícope? É simplesmente uma unidade autônoma, um pedaço do texto que, se você retirar do contexto, você consegue entender. Então, eu preciso que você entenda uma coisa, gente. Muitas vezes no Novo Testamento a gente se pergunta por que um trecho num evangelho está num pedaço, o outro trecho no outro evangelho está em outro pedaço. Uma vez eu acredito que eu já falei isso algumas vezes para alguns de vocês em outros momentos, mas a gente fala de novo sem problema. Entenda o seguinte: o Novo Testamento, gente, ele estava sendo escrito. Então, quando eu estou nesse momento aqui, da oração do Pai Nosso, por exemplo, eu não tenho uma Bíblia Novo Testamento, eu tenho a Bíblia judaica, a Bíblia deles, né? Então, a Bíblia deles que era tratada, era encontrada no texto que a gente chama de texto massorético, que era o texto hebraico, né? Muito provavelmente as sinagogas liam o texto massorético, mas nós tínhamos também o texto que era o texto grego, de uma tradução que a gente chama de Septuaginta, a tradução grega. Então, quando
nós falamos de Bíblia no tempo de Jesus, nós estamos nos referindo a esses dois textos, né? Dois textos, o texto massorético e o texto da Septuaginta, o texto grego. Quando a gente fala de Bíblia, era essa Bíblia que eles tinham, gente. Inclusive, só para você ter uma noção da coisa, por isso que as nossas Bíblias hoje, as Bíblias protestantes e as Bíblias católicas, elas têm uma certa diferença. A Bíblia protestante, ela segue o mesmo texto do texto massorético, os mesmos livros e tudo mais. E a Bíblia católica, ela segue a versão dos 70, a versão do Septuaginta, a versão grega. A versão grega trazia outros livros, né? Macabeus, Sabedoria, Judite, e por aí vai, para o Antigo Testamento, né? Eu estou me referindo ao Antigo Testamento. E por isso que a Bíblia Católica, Apostólica Romana, ela traz esses livros adicionais, porque a sua tradução, ela vem da Septuaginta, a versão depois chamada de Vulgata, que foi a versão traduzida do grego para o latim, ela também trouxe esses livros adicionais. Então, por isso, gente, a gente hoje tem na Bíblia dos Irmãos Católicos Apostólicos Romanos outros textos adicionais, porque a base usada por eles era diferente da nossa. Nós protestantes, né, que hoje a gente chama de evangélicos, né, nós todos viramos todos no mesmo saco, todo mundo é evangélico. Mas os protestantes históricos, os evangélicos, eles usam o texto que é o mesmo texto da Bíblia judaica, a Bíblia do texto massorético. Pois bem, era essa a Bíblia que eles tinham. Então, o Novo Testamento estava sendo escrito. Uma comunidade vinha e tinha as suas tradições. As suas tradições eram passadas de forma oral. Então, uma determinada comunidade conhecia uma história de Jesus contada pelos apóstolos, pelos discípulos, por quem estava por ali, de uma maneira. Outra comunidade, ela conhecia a tradição tal de outra maneira. E aí, de modo que essa tradição oral, ela foi passada de comunidade para comunidade, até que em determinado momento alguém precisou compilar essas histórias. Veja, quando eu digo compilar, é pegar a história e colocar de uma maneira escrita. Aí, gente, começam, vamos dizer assim, alguns embaraços. Por quê? Uma tradição, uma determinada comunidade podia ter ouvido uma determinada história que em outra tradição, em outra comunidade não tinha. Ou então, uma determinada comunidade, uma determinada tradição ouviu aquela mesma história de uma outra maneira. E aí você começa a ter alguns... Cada pedaço dessa história, ela foi sendo juntada no texto. Por isso que a gente tem as perícopes. Esses pequenos pedaços, esses pequenos trechos. Porque na hora que o escritor foi compilar a coisa, ele tinha que colocar isso dentro de alguma ordem. Por essa razão, quando nós temos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, né? Porque é sinóptico, ou seja, a mesma visão, o mesmo ponto de vista, o mesmo olhar, não é porque eles têm... são iguais, rigorosamente iguais, não é isso. Mas é que eles trazem razoavelmente as mesmas histórias, e os críticos bíblicos hoje, isso é um ponto muito pacificado no meio da crítica bíblica, é que muito possivelmente havia uma fonte comum, né? Uma fonte comum a esses 3 evangelhos. E eles pegaram dessa fonte comum, né? Essa fonte comum, essa que a gente chama na crítica bíblica, a gente chama de que, né? Que vem de quelle, que simplesmente é comum, uma palavra alemã que significa comum. Essa fonte comum, ela se perdeu, nós não temos ideia de onde ela esteja. Mas há muitos e fortíssimos indícios de que essa fonte comum ela existiu, e a partir dessa fonte comum, essas tradições todas, elas foram sendo, vamos dizer assim, encaixadas nos textos, tá certo? Voltando ao que nós estávamos dizendo, por essa razão, nós temos uma versão
do Pai Nosso em Lucas 11 e uma versão do Pai Nosso em Mateus 6. Uma versão do Pai Nosso em Lucas 11 que está em outro lugar, diferente do que está em Mateus 6. Em Lucas 11, o momento em que essa oração ela é inserida no texto, na história, é depois daquele momento da fala, do diálogo um tanto difícil entre Marta e Maria, que ali são praticamente são dois mundos diferentes, dois mundos diversos dentro de uma mesma casa. A gente poderia, falar sobre isso, contemporaneizando, acho que é isso, existe essa palavra? Mas trazendo essa palavra para a nossa realidade hoje, de uma forma muito livre e muito, vamos dizer assim, rica. Né? A gente poderia até começar dizendo, olha, gente, dentro de uma mesma casa nós temos mundos, planetas diferentes, entre gerações distintas, pai, mãe, filhos, filhas, tudo dentro de uma mesma casa, pensando diferente. Isso talvez tenha acontecido em Marta e Maria. Por isso aquele diálogo tão constrangedor, tão embaraçoso, né? Eu quero que Maria me ajude. Olha, a Marta estava numa sociedade patriarcal. O correto, veja, gente, por favor, a ideia tida como correta para a época era de que Maria não estivesse aos pés do Senhor ali, mas estivesse ajudando a Marta nas tarefas, nos afazeres da casa. E enquanto que Maria resolve ficar ali aos pés de Jesus. Isso gera um embaraço, gera um diálogo um tanto quanto complicado. Marta é capaz, inclusive, é uma pergunta quase que repressora, é quase uma reprimenda a Jesus. Manda que ela venha me ajudar aqui, blá, 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 blá. E Jesus ele responde de uma maneira completamente distinta daquilo que a sociedade responderia normalmente. Mas enfim, depois dessa conversa, desse diálogo, Jesus ele introduz a oração do Pai Nosso em Lucas. E aí, gente, olha lá em Lucas, Jesus ele está orando. E aí, eles estão dizendo para Jesus, estão vendo Jesus orar, e eles pedem que Jesus os ensine a orar. O texto diz, como João ensinou aos seus discípulos. E aí, eu preciso fazer uma outra marcação aqui, uma outra parada, para que você entenda uma coisa. A oração, vamos dizer assim, aprendida e repetida, era prática comum judaica, como é até hoje. Para você ter uma ideia, no tempo de Jesus, o judeu ortodoxo, o bom judeu, ele fazia a oração dele composta de 18 petições, que eram 10 vezes mais longas que o Pai Nosso, 3 vezes ao dia. Ou seja, ele teria que estudar, decorar aquela oração, para que durante 3 vezes ao dia ele pudesse repeti-la, né? E assim orar. Os discípulos, adotando essa prática, pedem que Jesus os ensine. E eles mencionam, os discípulos de João receberam de João uma maneira de orar. Nós também queríamos que o Senhor nos ensinasse. Aí vem a introdução da oração do Pai Nosso, em Lucas. E a fórmula de Lucas é uma fórmula muito curta. Se você comparar as duas fórmulas de Lucas e Mateus, você vai ver que Mateus é muito mais extensa, enquanto que a de Lucas ela é quase que é quase que um arquivo zipado, meu. É o extrato, né? E por que isso? Como eu disse para vocês, tradições diferentes, em momentos diferentes, lugares diferentes,
produziram textos um pouco diferentes, e o texto de Mateus é um texto um pouco maior, certo? Voltemos a Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é o que a gente vai agora mergulhar. Nós vamos ver o contexto. Contexto, gente, se você pegar o capítulo 6 de Mateus, ele está inserido dentro de um sermão ou de um discurso muito maior de Jesus. Aqui você não vai ver Marta e Maria, aqui você vai ver Jesus, na verdade isso aqui começa lá no finalzinho do capítulo 4, início do capítulo 5, quando Jesus vendo as multidões, né? Aí ele determina que ele se assenta e ele começou, o texto diz, e passou a ensiná-los dizendo. E aí você vai encontrar aquele trecho, bem-aventurados são, bem-aventurados, e aí são as bem-aventuranças. Esse trecho, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, é um trecho que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Sermão do Monte, irmãos e irmãs, entendam isso e levem isso na hora de vocês trabalharem o discipulado com aquelas pessoas que precisam aprender do Evangelho. Se você tem dúvida sobre o que ensinar, ensine o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é uma espécie de releitura de Jesus sobre a Torá, sobre a lei. Em vários momentos, inclusive, você vai encontrar Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus está propondo uma reinterpretação, claro, dentro de alguns parâmetros, não é uma interpretação, mas Jesus está propondo uma reinterpretação da Torá, da lei, de uma maneira um tanto quanto diferente, em alguns momentos bastante radical, bastante radical. E um dos momentos é esse. Veja no capítulo 6, olha aí na sua Bíblia, eu estou com ela aberta aqui no Note, mas olhe na sua Bíblia e ande comigo, abra sua Bíblia e ande comigo. Você vai encontrar no capítulo 6 que Jesus, mas no capítulo 6, você vai encontrar algumas, vamos dizer assim, algumas coisas bastante radicais, né? Por exemplo, com relação ao olhar, né, sobre o adultério, Jesus ele não fala o adultério como um ato posto, né, consumado. Aquele trecho onde Jesus ele trata do adultério, ele é muito mais radical. Ele não fala do adultério como um ato consumado, um ato posterior consumado. Ele fala do que vem antes, né, é uma coisa que aconteceu antes no íntimo. Outra coisa que Jesus aqui ele menciona em vários momentos é que não importa a exterioridade, mas o que importa é o que está dentro. Então, as intenções íntimas do coração é que de fato importam. E olha, isso não deixa de ser uma interpretação muito mais radical, muito mais profunda da própria Torá. A Torá, ela diz, a lei, ela diz, por exemplo, quando você ouve Jesus sendo questionado por um fariseu, onde esse escriba, né, ele pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Isso aí é uma pergunta de um estudioso, de um bom judeu, que quer saber se aquele com o qual ele conversa, ele dialoga, ele de fato conhece a Torá, conhece a lei. Era o básico. E Jesus ele responde de uma forma, vamos dizer assim, básica, mas que não deixa de ser brilhante. Ele diz exatamente o que aquele fariseu queria ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
E o segundo mandamento similar a esse, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz, disso dependem toda a lei, é a Torá, e os profetas. Gente, a beleza dessa coisa é que Jesus, ele, em todo o tempo, ele está olhando para a lei, para a Torá. E aí me desculpa, gente, tem muita gente aí que anda falando, eu já ouvi, falando que o que importa é o Novo Testamento, e vamos esquecer o Antigo Testamento. Gente, não dá para pensar assim. Porque se o próprio Jesus, ele reinterpreta o Antigo Testamento, é porque ele está se baseando no Antigo Testamento. Se o próprio Jesus ele está apontando para a lei e para a Torá, é porque ele está baseado na lei e na Torá. Então eu não posso simplesmente ignorar o Antigo Testamento. Eu preciso estudá-lo, assim como a Bíblia toda, mas eu preciso ler e entender de onde veio aquela fala de Jesus. E por que ela era tão, mas tão revolucionária. Quando eu estava mencionando com relação àquele diálogo do fariseu e do escriba, né, com Jesus. Quando Jesus ele menciona, aponta para amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Jesus ele está dizendo que é o coração que eu tenho que proteger. Isso aí, inclusive, está em Provérbios. Provérbios, em determinado momento, há um provérbio que diz assim, filho, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Numa tradução mais livre é mais ou menos assim, guarda o teu coração, porque é dali que partem os planos, os projetos, os sonhos, as intenções e as ações. Não é à toa que Jesus, em determinado momento, ele fala, olha, não é o que entra só o que contamina, mas o que sai. Mas ele está falando com relação porque o que sai, ele é reflexo, ele é um produto daquilo que está dentro. Em outro momento, Jesus diz, olha, não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. E ele conclui, pelos seus frutos conhecereis. O que Jesus está dizendo é que, nesse momento, aqui, é que o coração é algo que é fundamental guardarmos, e a oração do Pai Nosso, ela vai mexer nisso. Volte para o texto que eu vou pedir para você olhar. A partir do verso 1, Jesus está dizendo sobre a perícope, lembra que eu falei para vocês? Olha aí o subtítulo, a prática da justiça. E aí vem a primeira tijolada. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Jesus já começa, porque aqui, olha, lembra que eu falei? É um grande sermão, é um grande discurso. Então eu tenho vários, vamos dizer assim, vários pequenos sermões dentro desse grande discurso, né? Como eu havia dito para vocês, o compilador, ou os compiladores do Novo Testamento, eles se preocuparam em ajustar isso dentro de cada evangelho. Então o evangelista, o evangelho segundo a tradição de Mateus, ela se preocupou em colocar dessa maneira. Talvez por uma questão, vamos dizer assim, mais didática, mais pedagógica. Então, na hora de trabalhar o ensino nas comunidades nascentes, nas igrejas que estavam nascendo no primeiro século, quando pega esse trecho aqui, lembram, gente? Hoje a gente tem os nossos tablets, os nossos celulares, nós temos as Bíblias num formato pequenininho, hoje está lindo. Mas naquele tempo, os camaradas eles tinham que escrever em rolos, né? E isso era grande, então ele tinha que carregar as coisas. Então, na hora de escrever o rolo, de repente, esse trecho aqui do rolo estava num rolo só. Então, ficava mais fácil de carregar e de ensinar. Mas, voltando, o cuidado deles foi de colocar isso tudo junto. E aqui, a intenção do compilador foi trazer
vamos dizer assim, a visão da oração, assim como o jejum, assim como das esmolas, numa perspectiva. Eu preciso fazer essas coisas porque isso precisa brotar de algo íntimo, revelando uma intenção íntima para que eu faça perante o Senhor. Então, eu pratico a justiça, dou a esmola, oro, porque é uma relação minha, íntima, com o Senhor, que produz um efeito prático exterior. Não é algo exterior para que as pessoas vejam e eu receba o aplauso e todos digam: oh, como ele é justo, oh, ele jejuou, oh, ele orou. Gente, aí o texto ele vai dizer isso. Jesus já começa com a tijolada, dizendo: meu, se você praticar a tua justiça somente para que os outros vejam, você está roubado, porque não é isso que Deus quer. O que Ele quer é que você faça a tua justiça, porque o Senhor requer de nós justiça, porque Ele é um Deus de justiça. Agora, se eu faço a justiça, ou aparento fazer justiça, só para que as pessoas vejam, gente, para. Bom, vocês me conhecem e você sabe que isso vai longe. Mas segue o texto comigo. Ele começa falando das esmolas. E é muito legal que a esmola, a esmola era uma prática judaica. Todo bom judeu sai com alguma coisa no bolso. Porque no pensamento, se alguém veio pedir ajuda a mim, eu sou um bem-aventurado. O Senhor me escolheu para abençoá-lo. Então o Senhor permitiu que essa pessoa, essa criatura se achegasse a mim. E o Senhor viu que eu sou capaz, nesse momento, de abençoá-lo. Então eu sou um bem-aventurado por isso. De modo que se alguém me chega pedindo ajuda, ao invés de dizer que não tenho ou não quero dar, eu deveria agradecer aos céus, porque o Senhor viu que eu sou capaz de ajudá-lo. Isso era um pensamento judaico. Não vou nem entrar no mérito hoje, porque isso vai dar pano para manga. Por isso, gente, aqui deixa eu fazer um paralelo aqui, bíblico, tá? Em Atos, quando aqueles homens, Pedro e o seu companheiro, entram e encontram aquele aleijado, e aquele aleijado, ele pede uma esmola. Gente, Pedro e o seu companheiro, quando eles dizem não temos prata nem ouro, não temos ouro nem prata, é porque eles estavam duros mesmo, gente. Tava sem um tostão no bolso, sem uma moedinha para contar a história. Ô, povo pobre. Uma brincadeira, gente. Eles eram ricos. Porque a lógica é a mesma. Se eles carregavam essa lógica, tipo, se um pedinte, um mendicante, ele se achega a mim para me pedir ajuda, e eles devem ter pensado isso, foi o Senhor que o colocou ali. E eles disseram rigorosamente o que tinha que ser dito. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O texto diz que Pedro vai até ele, estende a mão e o puxa. Isso daria muita coisa para nós falarmos, gente.
porque eles entenderam que não é para os outros, é para o Senhor. E aí, porque é para o Senhor, eu faço para os outros. Você está entendendo a sutileza? O texto ele segue aqui e ele começa a falar sobre o como se deve orar. Aí que o bicho começa a pegar. Porque ele já usa uma expressão no versículo 5. Lembra, acabei de falar para você, na Palestina do primeiro século, o ortodoxo lá, o fariseu, ele tinha a sua petição estudada e decorada. A sua oração era composta de 18 petições, 10 vezes maiores do que o Pai Nosso, e era repetida 3 vezes ao dia. E Jesus já começa dizendo aqui no versículo 5, não sereis como os hipócritas. Cara, já chutou o pau da barraca, meu. Caiu tudo, já zoou todo. Porque ele está falando que os caras gostam de orar em pé nas sinagogas. E aqui eu já contei essa história, isso tem existe um biblista, Joaquim Jeremias, é um biblista alemão. Ele, num livrinho muito bacana, se você puder, você compra ele, deve ter aí, estantevirtual.com.br, dá uma pesquisada, encontra. Você vai encontrar nesse livro chamado Jerusalém nos Tempos de Jesus muitas coisas que são cotidianas naquele tempo da Palestina no primeiro século. E é interessante que uma delas era que muitos judeus, em Jerusalém, lembra, eles oravam 3 vezes ao dia. Então, lá no templo, o templo estava lá em Jerusalém, né? Só havia um templo. Nas outras cidades não tinha templo, eram sinagogas, eram como se fossem casas. E aí você tinha que reunir um número X de famílias para se abrir uma sinagoga. Então, um número X de famílias judaicas abriam sinagogas nas cidades. Mas em Jerusalém era o templo. No templo havia o toque do shofar na hora das orações. Então, quando se aproximava a hora da oração, o que alguns faziam? Eles saíam para se atrasar. Para que quando o shofar lá no templo tocasse, pegasse ele num lugar, tipo canto de praça, meio da praça, um lugar, sabe, que tivesse bastante gente. Aí ele ouvia o shofar, parava para orar e fazia a oração como ele aprendeu e recitava ela. Todo mundo dizia, rapaz, o cara sabe orar mesmo, ó, orou tudo. O que o texto diz? Ele diz, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele está dizendo sobre a dimensão íntima da oração. Ou seja, eu preciso orar, porque eu quero que o Senhor me escute. Eu não tenho que orar para que as pessoas vejam que eu oro bem, bonito, ou a minha oração seja, sabe, aquela, ó, oração. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, e a gente precisa fazer algumas diferenciações aqui. Aqui eu estou me referindo, Jesus está se referindo à oração individual, da nossa prática cotidiana, da nossa prática diária da fé. Nós não estamos nos referindo aqui aos nossos encontros comunitários, aos encontros litúrgicos, né, no culto. O culto ele tem os seus momentos, e tem o momento da prática da oração comunitária, assim como existe o louvor, a adoração comunitária. São coisas que nós fazemos comunitariamente, mas normalmente ao longo da semana o que nós trabalhamos é a dimensão da nossa fé individualmente, né? Claro, mergulhada na sociedade, mas eu preciso viver a minha fé mergulhada na sociedade de forma individual. Então eu preciso ser como aquele
fermentozinho no meio da massa, ou como aquela pitada de sal no meio da comida. Pequenininho, que ninguém quase vê, mas que se eu não estou lá, sentem a diferença, certo? Então o que Jesus está batendo é, olha, mais importante do que o exterior é o interior. Por isso a gente precisa, já entrando no Pai Nosso, propriamente dito, a gente precisa ter em mente essa dimensão. Eu preciso mergulhar e descobrir o Senhor na minha intimidade. Eu preciso compreender na intimidade com Ele quem Ele é, descobrir dele, conversar com Ele, perceber, enfim, ter um relacionamento com Ele na intimidade, para que aí sim, a partir dessa intimidade, eu ouça dele o que eu preciso fazer, por onde eu vou, em que momento eu vou impactar a geração onde eu estou inserido nesse tempo. Gente, o que acontece muitas vezes é que muitos no meio evangélico querem impressionar os outros. E aí tem essa, desculpa a expressão, mas essa maldita palavra chamada sucesso ministerial. Sucesso ministerial, meu pai. O que é isso? Eu quero sim ser como aqueles anônimos que fazem a ação, o reino do Senhor chegar, porque o Senhor nos chamou, não porque eu estou repetindo como um papagaio o ministério do outro. Irmãos e irmãs, isso é algo que precisa ser sondado em profundidade. Quando a gente começa a entrar no Pai Nosso, a gente vai ver que isso aqui, gente, não é apenas uma fórmula litúrgica para ser usada em comunidade no culto. Isso aqui é uma potência para que a gente compreenda quem o Senhor é e que tipo de relação nós precisamos ter com Ele. Quando eu falo dos anônimos que conhecem o Senhor e estão aptos àquilo que o Senhor está querendo fazer, eu posso te citar 3 exemplos. 3, apenas 3. Poderia citar um número, mas eu vou citar 3. Lá em Lucas, quando você encontra Jesus sendo levado por seus pais e apresentado ao templo, no templo, é muito curioso que o texto diz que um ancião chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai até o templo. Veja, não era o horário, o momento do Simeão ir para o templo. Mas o texto diz que, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai até o templo. Porque Simeão, segundo o texto diz, ele tinha uma palavra de que ele não veria a morte, não experimentaria a morte, antes de que seus olhos encontrassem, vissem, vislumbrassem o Messias, o Senhor. E aí o Espírito Santo o inspira para que vá ao templo, e chegando ao templo, Simeão reconhece o Messias naquela criança, no colo dos seus pais. Irmãos e irmãs, essa é a diferença de quem tem uma relação com o Senhor. Ele não faz as coisas
para impressionar as outras pessoas. Ele caminha dentro daquilo que o Espírito Santo o inspira. E isso é fruto de relação com Deus. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. E eu chamo a tua atenção que Simeão não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas nesse, para que nos servisse de exemplo de que, primeiro, o Senhor é aquele que, quando promete algo na minha e na sua vida, ele cumpre, assim como ele prometeu na vida de Simeão, de que ele não experimentaria a morte sem antes ver. Ver o Messias. E lá foi ele, no meio de tanta gente, templo cheio provavelmente, aquilo era uma loucura. E somente aquele velho percebe o Messias. É para a gente pensar, irmãos. É para a gente pensar. Quanta gente de repente estava ali naquele templo, fazendo tantas outras coisas, tantas tarefas. E não percebeu que o Messias estava ali. Isso me faz lembrar, meus irmãos, que muitas vezes tem muita gente que está na igreja, está tão envolvido em tarefas, tão envolvido nos afazeres, nas escalas, e esquece que o Senhor está ali. É a ideia de nós sermos serviçais no palácio, mas em poucos momentos nós estarmos na presença do Rei. Irmãos e irmãs, a gente precisa mudar. Precisamos mudar. O segundo exemplo que eu queria te dar, quando lá em Atos 9, Paulo está indo a caminho de Damasco e ele tem um encontro com Deus, com o Senhor. É muito interessante que ele é conduzido à cidade e lá em Damasco o texto diz que havia um discípulo chamado Ananias. O texto diz que Ananias estava orando e ali o texto também menciona que Ananias tem uma visão. O Senhor chama Ananias e fala para ele, vai, levanta-te, vai à rua chamada direita, entra na casa de um certo Simão, curtidor. Lá dentro, Paulo está orando. A relação de Ananias era tão boa com Deus, tão interessante, que ele dialoga com Deus. Mas, Senhor, não é ele que veio para arrebentar a gente aqui? E é interessante que o Senhor, no diálogo com Ananias, ele relata para Ananias o que Paulo está vendo. É tempo real, meu. Se fosse hoje, seria transmissão em 5G, né? Não tinha Google Meet, não tinha Zoom, não tinha nada. Mas ali, era a transmissão no 5G. Tem uma tecnologia melhor do que essa, meu? Espírito Santo purinho. O Senhor fala com Ananias dizendo, Paulo está orando e viu um camarada entrar chamado Ananias. E esse Ananias, cara, é você, não é outro. Não é o José, não é o Mário, não é o Joaquim, é o Ananias. E você, Ananias, vai ter que levantar, você vai ter que ir lá e tal. É interessante que Ananias, o texto diz, Ananias levanta e vai.
E quando chega lá, Ananias não chega julgando o cara, dando uma lição de moral tal. O texto diz que Ananias chega lá dizendo: Saulo, irmão. É a beleza da acolhida de alguém impactado pelo Espírito Santo. Quantas vezes depois você encontra Ananias na Bíblia? Nenhuma. Nenhuma. Quem era Ananias? Sei lá. Para onde ele foi? Não sei. De onde ele veio? Não tenho a menor ideia. Assim como Simeão, Ananias era alguém que estava atento à voz do Espírito, sondando o seu coração e percebendo o que Deus tinha para dizer. Irmãos, quando a gente está falando de Pai Nosso, e a gente, hoje, como eu disse para vocês, é apenas uma questão de introdução. Nós estamos prestes a adentrar numa dimensão mais profunda. Não é simplesmente estudar uma regra litúrgica para orar, ou vamos dizer assim, uma espécie de regrinha, de tabulação para orar. Mas a gente está falando de relação com Deus, que é muito mais profunda. Como eu havia dito, eu falei que ia dizer 3 exemplos, eu tenho um terceiro que eu queria também dizer para você. Capítulo 13 de Atos, você não precisa abrir, só acompanha. Capítulo 13 de Atos, lá no verso 1, diz que Paulo, Barnabé e Paulo, estavam adorando ao Senhor. A palavra lá diz que eles, enquanto ministravam ao Senhor, a palavra ministrar aqui por baixo do texto, eu já comentei isso com vocês em determinados momentos, é a palavra liturgel, seria liturgia, ou adoração, ou culto. Eles adoravam ao Senhor. E enquanto ministravam, enquanto adoravam ao Senhor, o Espírito Santo diz: separai-me a esses 2 aí, para uma tarefa a que os tenho chamado. Gente, isso é uma coisa muito impressionante, porque será que eles estavam querendo impressionar alguém com a adoração deles? O texto diz que não. O texto diz que a adoração, a ministração deles, enquanto eles faziam isso, talvez realmente eles faziam de coração. E o Senhor percebe isso. Essa ministração, ela é percebida. E aí eles partem. Mateus 6, como a gente estava falando, Jesus ele termina dizendo, né, não falar demais, não usar de vã repetição. E aí ele fala: portanto, vós orareis assim, que foi o que nós lemos. Essa formulação ela é maior do que a formulação de Lucas. Por que isso acontece? Muitos críticos bíblicos dizem que essa formulação de Mateus ela foi uma formulação muito usada liturgicamente. Tanto que no versículo, olha aí na sua Bíblia,
no final do versículo 13, olha aí na sua Bíblia, final do versículo 13 de Mateus 6. Final do versículo 13 de Mateus 6. O trecho fala, entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho ele é fruto de uma adição posterior, que muitos críticos bíblicos dizem que foi colocado justamente para que servisse no uso litúrgico desse Pai Nosso. Então o Pai Nosso, ele não é somente uma oração ou um modelo de oração, mas ele é como se fosse uma espécie de recitação litúrgica, né? E isso foi usado ao longo da igreja primitiva. Por isso que entre colchetes significa todas as vezes, eu já disse isso para vocês, mas não custa nada dizer de novo, todas as vezes que você encontrar um trecho entre colchetes na sua Bíblia, significa que aquele trecho ele não está nos manuscritos mais antigos. Significa que muito provavelmente ele foi fruto de uma adição posterior de algum outro escriba ou de alguma outra comunidade para que fosse utilizado para uma outra finalidade, tá certo? Mas esse trecho está aqui e ele vai fazer parte do nosso estudo, ok? Pois bem, eu preciso encerrar. Já estou falando há 62 minutos, né? E eu quero, com essa pequena introdução aí, te convidar a estar com a gente nos próximos encontros, nos próximos domingos. Eu não vou nem dizer para você se eu vou fazer em 2, em 3 ou em 4, porque eu confesso a você que eu não sei. A gente vai andando, vai caminhando. Vocês que assistem, essa aula ela fica gravada na íntegra no Facebook, né? Nesse mesmo lugar onde você está assistindo agora. Te peço que você, se puder, partilhe o vídeo, um pouco desse estudo do Pai Nosso para quem você queira que conheça um pouquinho mais da Bíblia, né? E assim a gente vai caminhando, vai andando, tá bom? Eu agradeço imensamente, irmão e irmã, você que está aí comigo aqui, né, repetindo, eu não estou gravando de Taubaté, eu estou em São Paulo, aqui na casa dos meus cunhados, mas eu não queria deixar não queria perder essa chance de estar junto com vocês, né? Eu agradeço muito, de coração mesmo, pela tua presença e por tê-los juntos, por tê-las juntas aqui com a gente. Me perdoem que muitas vezes falar dessas coisas, gente, para mim é apaixonante, tá? Muito apaixonante. É algo que mexe muito comigo, com a minha vida. Eu me recordo muito não somente da minha história, mas da história de muitos irmãos e irmãs que eu conheci e conheço até hoje, que fazem das suas vidas instrumentos nas mãos do Senhor e não estão preocupados, não estão nem um pouco preocupados se vão impressionar que sejamos assim também, irmãos e irmãs. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Pai. E nessa semana o que nós desejamos é que essa tua presença, ela nos ensine, também nos capacite, gera em nós e em cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, gera em cada um, Senhor, em cada uma que está assistindo agora, essa fome, essa sede pela tua presença e por te conhecer mais. E nos inspira, Senhor, a andarmos segundo aquilo que é teu propósito nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu agradeço a cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando aqui. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada casa, cada lar aqui representado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.